comum. Uma boa pergunta que a gente pode fazer sobre potência daí é se a energia solar é um negócio, uma boa opção para produção de energia. Eu vou dizer para vocês que é muito, tá? Porque ela tem uma potência aqui de 1.700 watts por metro quadrado. Então, quer dizer, se tu pegar 1 metro e desenhar no chão, ali tu vai ter 1.700 watts, 1.370 watts de potência de energia solar naquele local. O problema da energia solar é a gente converter ela em energia elétrica. A gente tem a energia solar ali batendo no chão, tu precisa ter uma forma de captar ela, né? Então, esse é o principal problema. Não que ela não que não seja uma boa ideia, é uma baita ideia, tá? Para o futuro, energia solar é o futuro. Para a gente precisar queimar menos carvão, gerar menos inundações para construir hidrelétricas, são coisas relevantes que afetam muito o meio ambiente. Já o sol está aí, né? Ele vai estar lá, independente da gente botar fogo nas florestas ou não, independente da gente usar rios ou não. O sol vai estar sempre lá. A gente vai morrer e o sol vai continuar. Então aqui a gente tem os melhores horários para tu instalar um painel solar, por exemplo, né? Os horários de maior quantidade de sol, né? Que vai ali pegando o horário de verão, né? No verão aqui das 5 da manhã até as 5 da tarde. Isso aqui ele está pensando no Equador. Para nós aqui na Serra, a gente pega das 8, 7 da manhã, que já nasceu o sol, e a gente tem um aproveitamento no verão até umas 7 da noite, 7h30. Pois ele está muito baixo para gerar algum efeito, mas tu vai ter, tá? Tu vai ter. E mesmo de noite tu tem alguma coisa, porque em noites de lua cheia, porque o sol reflete a luz dele na lua, né? Então ainda tem. Potência, então, pode ser calculada de uma outra forma. Ela pode ser calculada a partir da força vezes a velocidade que o objeto tem. Vamos pensando num carro agora. Quanto mais força o motor faz, mais rápido ele está, mais potência ele tem, né? Então é uma relação bem interessante. Aqui está a forma de como se encontrar essa forma, né? Porque potência é trabalho dividido pelo tempo. Trabalho é dado por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo dividido pela variação do tempo. Deslocamento dividido por tempo é velocidade. Então a gente troca deslocamento por tempo pela velocidade. Então a gente tem aqui a outra forma de calcular trabalho. Essa aqui é uma questão bem interessante, caiu num vestibular de São Paulo. Um pai de 70 quilogramas e seu filho tem 50 quilogramas pedalam lado a lado em bicicletas idênticas, mantendo sempre a mesma velocidade. Se ambos sobem uma rampa e atingem o patamar plano, quer dizer que eles estão subindo e daí fazem assim, podemos afirmar que na subida da rampa até atingir o patamar, o filho em relação ao pai realizou o mesmo trabalho? Não, né? Não realizou porque ele realizou menos força, né? Porque a massa dele é menor. Realizou a mesma quantidade de trabalho? Não. A única coisa que é igual neles é o deslocamento. Possui a mesma energia cinética? Sei lá, nem falei dessa merda ainda. Possui a mesma quantidade de energia cinética? Desenvolveu potência mecânica menor? Com certeza. O filho, ele fez menos força, mas com o mesmo deslocamento, mas no mesmo tempo. Então, se a gente for calcular, ó, a gente pode calcular tranquilamente aqui, vamos imaginar que eles levaram 10 segundos para para subir essa rampa. Olha só. Qual é a força que eles têm que compensar aqui? Eles têm que compensar, porque eles estão aqui andando de bicicleta e tal, eles têm que compensar, eles estão fazendo esse movimento assim. Eles estão andando de bicicleta, tá aqui os dois bonitões. Nossa, eu não sei nem desenhar uma bicicleta, que bosta. Tá aqui os malucos andando de bicicleta, né? E daí o pai tem 70 quilogramas, o filho tem 50, e vamos dizer que eles levam 10 segundos aqui para subir, tempo é 10 segundos, para subir, vamos dizer, 10 metros, para facilitar. O deslocamento é de 10 metros. Não interessa o ângulo, tá? A moral é que a força que eles têm que compensar aqui é a força da gravidade. A força da gravidade aponta para baixo e tal.
E aqui eles estão compensando força da gravidade para baixo. Existe trabalho nesse caso porque eles estão subindo um morro, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a potência do pai e a potência do filho. A questão dizia que ele tem uma potência mecânica menor, e eu vou provar para vocês que é verdade. Como é que a gente vai calcular a potência? É o trabalho dividido pelo tempo. Trabalho dividido pelo tempo. Como é que a gente vai fazer? Trabalho é força vezes o deslocamento dividido pelo tempo. Força vezes o deslocamento dividido pelo tempo. Qual é a força que eles estão agindo ali? A força da gravidade. Força da gravidade é massa vezes a aceleração da gravidade. Certo? Como é que a gente vai calcular isso? A força do pai, força da gravidade do pai é 70 vezes 10, que é 700 newtons. E a do filho, aí a gente já consegue perceber que vai ser menor a potência, né? A do filho, força gravitacional do filho é de 50 vezes 10, que é igual a 500. Então, como é que a gente vai ter aqui? 700, o deslocamento eu disse que era 10, o tempo é 10, o 10 de cima corta com o de baixo, vai dar uma potência de 700 watts. E embaixo a gente tem o filho aqui, uma força de 500 vezes o deslocamento, porque eles andaram a mesma coisa, que é 10, e o tempo, que é 10, eles levaram o mesmo tempo. Corta, corta, 500 watts. Como é que se escreve watts? É assim, ó, watt. Watt. Só que como mais de um, pode botar um Szinho no final. Watts. Certo? Está provado aí que ele desenvolveu uma potência mecânica menor, porque como ele é mais leve, eu preciso fazer menos força para subir. Claro, tu não está levando em conta que a criança é mais fraca, só está levando em conta a força que ele precisou fazer para subir. Ele, não sei se a criança consegue fazer 500 newtons de força tão tranquilamente assim, mas pelo visto, pela questão, consegue, tá? Vamos voltar aqui para os slides. Tá quase no fim, não se preocupem. Então, agora, para finalizar, aqui tem outro exemplo, né, de potências de carros, né, quando eles estão usando combustíveis diferentes, já que a gente está falando de força e deslocamento, a força do carro, ela cai com o uso da gasolina, mas ela aumenta o rendimento, né, que é o quanto tu gasta de combustível. É uma coisa que a gente tem que sempre medir, assim, sempre balancear. Hoje em dia, com o preço do... No Rio Grande do Sul, tá? Hoje em dia, no Rio Grande do Sul, com o preço do álcool, não vale a pena botar álcool em carro nenhum. Agora, em São Paulo, o álcool, ele é, em média, R$ 1,20 mais barato que a gasolina. Então, vale muito a pena. R$ 1,20. Normalmente, se a diferença entre os dois está em 90 centavos, vale a pena usar álcool. São Paulo, como eu falei, R$ 1,20, R$ 1,50, vale muito mais a pena usar o álcool. Para finalizar, a gente tem uma coisa que a gente chama de rendimento, que é o que eu acabei de falar, o rendimento do combustível no álcool, no carro. Quanto rende, quantos quilômetros por litro faz teu carro? Isso é o rendimento do carro, que ele faz 20 quilômetros por litro, 17 quilômetros por litro, 10 quilômetros por litro, que ele consegue fazer cada vez mais com a mesma quantidade de combustível. Como é que a gente calcula o rendimento? Rendimento é a potência útil, aquilo que tu utilizou de potência, dividido pela potência fornecida pela máquina. Não existe nenhuma máquina no mundo que tenha 100% de rendimento, tá? Nenhuma máquina no mundo vai conseguir render, usar toda a energia que tu fornece para ela. Então, nenhum carro no mundo vai conseguir transformar todo o combustível que tu coloca em movimento. Não vai gerar movimento, porque o motor esquenta, tem outras formas. Ano que vem a gente discute melhor isso, mas ele perde porque ele aquece, porque quando ele explode ele gera fumaça, não poderia ter fumaça para ter um rendimento melhor. Então a gente tem um caso aqui, ó, está ligado ao rendimento. Rendimento é potência que a gente usa dividido pela potência total. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Um dispositivo consome 1.000 watts realizando um trabalho de 3.200 joules em 4 segundos.
seu rendimento vale. Vamos botar isso aqui lá no quadrinho branco, que ele é mais útil. Vamos dar um print nesse aqui e botar embaixo da outra questão. Animal. Tá aqui. Share. Vamos botar aqui. Cadê a outra questão? Do menino e do pai. Tá aqui. Novo slide. Tá aí a questão, mais ou menos provando que o menino realiza a mesma potência mecânica. Vamos ver essa aqui. Por que vai dar 80%? New share, quadrinho branco. Então, quais são as opções que ele está te dizendo? Quais são as coisas que ele está te dizendo? Ele diz que ele realiza 3.200 joules de trabalho em um tempo de 4 segundos. Mas ele forneceu 1.000 watts de potência. Quer dizer que ele ofereceu para a máquina 1.000 e a máquina, com esses 1.000, realizou 3.200 joules de trabalho em 4 segundos. Como é que a gente vai calcular o rendimento dessa máquina? Assim, ó, rendimento é a potência que tu usa pela potência total. Potência total aqui é os 1.000 watts, é o quanto que ele forneceu no total. Quanto ele utilizou? Ele realizou 3.200 joules em 4 segundos. Para a gente calcular a potência útil, a gente vai ter aqui trabalho que ele realizou pelo tempo. Trabalho dividido pelo tempo. 3.200 dividido por 4 segundos. Isso vai me dar um trabalho de 800 joules. Olha só, rendimento então é quanto tu utilizou, que é 800 joules, dividido pelo quanto tu recebeu, que é 1.000. Tu não usou todos os 1.000. 800 watts, né? Não é joule. Watts, a gente está falando de potência. Então, aqui ele utilizou 800 watts do 1.000 que ele recebeu. 800 dividido por 1.000 dá 0,8. Isso aqui vezes 100. Porque por cento quer dizer que tu multiplica por 100, tá? Por 100. Multiplicar por 100 quer dizer que tu tem 80% de rendimento. A resposta correta, vamos dar um print aqui já. A resposta correta, então, é, como a gente pode ver aqui, 80%. Vamos botar vamos botar aqui a resolução dessa questão. Mais um exemplo feito, né? Tá aqui. Vamos ver se tem mais uma de fazer conta que não. A outra aqui é uma discussão, essa é legal vocês olharem sozinhos e tentar descobrir por que essa é a resposta, tá? Vamos ver se eu acho, mas não, depois eu vou fazer um outro vídeo com um exemplo daí. Princípio, pessoal, é isso que representa trabalho. Olhem com cuidado, é uma matéria que é para ser um pouquinho mais simples, tá? A próxima daí consegue ser mais fácil em termos de fazer conta. Os conceitos são super importantes do que é trabalho. Lembrem que trabalho, quantidade de energia que a gente gasta para fazer força, é para mexer. Trabalho, então, é obrigatoriamente ter deslocamento. Sem deslocamento ele não funciona. Ele é dado aqui pela força vezes o deslocamento. Se o deslocamento for zero, trabalho é zero. E vezes o ângulo. Se for um ângulo de 90 graus, entre força e deslocamento, a gente tem um trabalho igual a zero. Não esqueçam disso. Beijo, abraço. Vou mais um vídeo ali fazer agora com um exemplo. Beijocas.